Pergunta que não quer calar: é possível destruir uma obra que Cristo fez? Quais são as obras que Cristo faz? São várias: a salvação, a libertação, as bênçãos que Deus derrama sobre nossas vidas, uma família salva. É inúmera a possibilidade de entendermos as obras que Cristo faz. Agora, um irmão pode destruir uma obra que Cristo fez na vida de outro irmão? É o que veremos neste vídeo aqui. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, comente, deixe aqui o seu comentário sobre esse tema e compartilhe essa mensagem para aqueles que precisam entender um pouco mais sobre o cuidado que temos de ter com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Romanos capítulo 14 é o capítulo onde Paulo trata com a igreja de Roma sobre as dificuldades referente ao alimento. Alimento, caso você não saiba, era um tema bem problemático no início da igreja, pois na antiga aliança, no Velho Testamento, a aliança de Israel, a aliança do povo hebreu com Deus, o Senhor restringiu muitos alimentos. Paulo, ele escreve isso aos romanos dizendo: estou convencido que todo alimento é puro. Porém, Paulo identifica dentro da igreja de Roma um problema. Paulo denomina dois grupos dentro da igreja de Roma: os crentes fortes e os crentes fracos. O forte e o fraco não é necessariamente um problema físico, mas de consciência. Os fortes de consciência entendem que todo alimento é puro, que pode-se comer tudo agora na nova aliança. E os crentes fracos são aqueles de uma consciência que sempre os acusa, falando que não deveriam comer certos alimentos, precisavam se abster de certos alimentos. Então Paulo denomina crentes fortes e os crentes fracos. Fato é que o problema se agravou tanto que os crentes fortes colocaram a perder o crente fraco. O crente forte, como Paulo aqui denomina, não poderia servir como pedra de tropeço para o seu irmão. Pedra de tropeço, na linguagem de Paulo, é exatamente algumas pedras que se sobressaem às outras em um caminho, e quando as pessoas passavam, tropeçavam nela. Então o crente ele não pode se colocar na condição de uma pedra de tropeço na vida de outro irmão. Vejamos o texto, Romanos capítulo 14, verso 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Pausa. Gente, por causa de problemas de comida, se come, se não come, se deve comer ou se não deve comer, nós não podemos colocar o nosso irmão a se entristecer. Se o nosso irmão ele entende que certos alimentos são impuros, por que discutir, por que perder tempo, por que querer convencê-lo do contrário? É assim e assim será. Por causa da comida, não faças perecer, veja só, não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Para ficar mais claro, Paulo aprofunda isso no versículo 20, dizendo: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Ou seja, Paulo está dizendo que há um grande perigo em um irmão forte, que tem um entendimento já amplo sobre o que é comer as comidas que outrora eram proibidas. Então, esse irmão que tem a mente forte, que é um crente forte, como Paulo aqui diz, não pode entristecer o seu irmão de uma consciência mais fraca. Não pode acabar destruindo uma obra que Cristo construiu na vida de outro irmão. E talvez a gente se pergunte: é possível destruir uma obra que Cristo fez? Há um texto em João, capítulo 10, versículo 27 e 28, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. A ninguém arrebatará da minha mão. No ensino de Cristo é impossível o inimigo arrebatar as ovelhas que estão na posse de Cristo. Agora, como explicar quando um irmão, um membro e irmãos vivem se degladiando, irmãos vivem entristecendo uns aos outros? O problema não está em um lobo entrar no aprisco das ovelhas, mas o problema é a própria ovelha colocar outra ovelha a se perder. Queridos, não é só comida o problema da igreja brasileira hoje em dia. São vários e vários problemas que fazem a própria igreja acabar se degladiando, brigando, entristecendo uns aos outros. Conhecemos muitos irmãos que um dia andaram na fé conosco, alguns irmãos que por conta de profecias que não se cumpriram acabaram se entristecendo com Deus e com a própria igreja. Alguns irmãos de opinião mais forte em determinados assuntos, outros que acabam se entristecendo por conta destas opiniões. Então, são vários e inúmeros os problemas que existem na igreja brasileira. Gosto de uma certa frase que se nós nos dedicássemos mais àquilo que nos une, seríamos mais fortes.
Mas o que nós vemos hoje é a igreja brasileira focando muito nas diferenças que existem. Diferença doutrinária, diferença de costume, diferença de hábitos, diferenças inúmeras, que não dá aqui nem para citar todas elas. Então, o que deve nortear a igreja é o amor fraternal. É o que Paulo diz aqui. Já não anda segundo o amor fraternal. A igreja é uma comunidade amparada e que está na base do amor de Cristo por sua igreja. Acabar focando muito em uma área da fé cristã em detrimento de outras e, por causa disto, acabar levando muitos irmãos à destruição espiritual. O problema que Paulo identifica aqui na igreja de Roma e também na igreja de Corinto é esse problema que é a questão da comida. Corinto tinha um problema de comidas sacrificadas, poderiam ou não ser ingeridas, normalmente. Então, esses dois problemas aqui com o alimento acabou desencadeando um outro problema, era um irmão acabar entristecendo outro irmão em Cristo Jesus, fazendo que com a obra que Cristo realizou, um novo convertido, uma pessoa que aceitou Jesus, acaba se entristecendo, saindo da igreja, porque um outro irmão que se diz forte acaba destruindo a vida dele. Então são inúmeros, a igreja precisa entender que deve ser uma igreja madura, uma igreja balizada pela palavra, uma igreja com um olhar de amor, uma igreja que identifica as necessidades, as faltas, a fragilidade dos irmãos e, em nome do amor fraternal, cuida uns dos outros. Então, por causa da comida, ou por causa de profecias, por causa de palavras ditas no tempo errado, ou por causa de tantas outras coisas, não ponha a perder aquilo que Cristo fez na vida daquela pessoa. Amém? Que Deus te abençoe, deixe seu like, comente aqui embaixo sobre esse assunto e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana em nome de Jesus.